Hoje eu tô aqui para revelar o maior segredo do Pablo Marçal, que na verdade não é segredo algum, ao contrário, talvez seja apenas falta de atenção do campo da esquerda. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do QR Code aqui, porque tá vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode colaborar digitando o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. No último domingo aconteceu o debate em parceria ali entre a Gazeta, a TV Gazeta, junto com o canal My News, e muita gente de novo questionou a postura do Pablo Marçal, dizendo que é um absurdo, que o Pablo Marçal é um delinquente, que o Pablo Marçal isso, que o Pablo Marçal aquilo. A própria Globo colocando aqui, inclusive, esse material, ó, análise, xingamentos e baixarias no debate da Gazeta mostraram que para baixo não há limites. E aí a gente precisa lembrar que se vocês, inclusive que são da mídia, não fizerem, né, valer a lei, realmente não vai ter limite. Por quê? O Pablo Marçal não tem direito por lei de ser convidado a participar dos debates. O partido dele não preenche os critérios legais, assim como dos outros candidatos, inclusive que não são convidados, mas a mídia leva o Pablo Marçal porque ele gera audiência. Inclusive o Noam Chomsky explica o papel da mídia na manipulação da propaganda política e por que figuras como Pablo Marçal, assim como figuras como o Padre Kelmo, trazem a atenção para o debate, assim como em 2018 foi o Cabo Daciolo, assim como no passado eram outras figuras como o Enéas, por exemplo, assim como já foi em algum momento Levi Fidelix, assim como já foi também o Emael. Então a gente precisa, primeiro de tudo, estabelecer aqui o entendimento do que está acontecendo nos debates. O que Pablo Marçal tem feito é basicamente utilizar esses dois livros, né? Esse aqui são basicamente as mesmas coisas, tá? Esse aqui fala sobre as estratégias, inclusive enumera elas, e esse aqui fala sobre como argumentar para ter razão em qualquer debate, mesmo que você não tenha razão. E neste caso aqui específico, do 38 estratégias para vencer um debate, qualquer debate sem ter razão, aqui, ó, se elenca as estratégias que o próprio Pablo Bossal, como muita gente tem brincado aí, tem utilizado. Por exemplo, a estratégia 8, desestabilize o oponente. A estratégia 10, use a psicologia da negação. A estratégia 8, né, que é para desestabilizar o oponente, é o que ele faz com o Guilherme Boulos, é o que ele fez com o Datena, é o que ele tenta fazer com a Tabata Amaral. A estratégia da psicologia, usa a psicologia da negação. É ele dizer, por exemplo, que não tem ligação com o PCC, que todo mundo acusa ele de fazer parte do PCC ou de ser próximo do PCC, mas que isso não é verdade, não tem ninguém perto dele que é ligado ao PCC, sendo que os dados mostram o oposto. É ele dizer que não tem condenação na justiça, sendo que a informação é a oposta. Aqui mais à frente tem outra estratégia também presente neste livro, que é a estratégia 23, provoque o oponente. Tem também a estratégia 25, torne a alegação do outro inconsistente. Ele tá me chamando de corrupto, ele tá dizendo que eu sou próximo do PCC, mas ele que é amigo de Cicrano, ele que é amigo de Beltrano. E eu tenho lido muitas pessoas falando que é um absurdo alguém votar no Pablo Marçal. Como é que alguém pode votar no Pablo Marçal? Que não existe isso, que o povo de São Paulo é isso, que o povo de São Paulo é aquilo, que falta inteligência para uma pessoa de uma cidade, que falta inteligência para uma pessoa de um bloco político. E às vezes não. O que está acontecendo, na verdade, é a utilização correta da estratégia pelo Pablo Marçal. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, porque o Lula explica muito bem aonde está a falha do campo da esquerda, mas está todo mundo assim, ó, com os olhinhos tampados e não querem ver e ouvir a verdade. As pessoas têm buscado na internet o que a gente chama de viés de confirmação. Eu vou seguir o canal do Carlito porque ele fala a mesma coisa que eu quero ouvir. Eu vou seguir o canal do Carlito porque ele defende as mesmas coisas que eu defendo, inclusive com os mesmos argumentos. As pessoas não querem, por exemplo, chegar aqui e ouvir eu dizer que a estratégia do Boulos está errado, que a estratégia da esquerda em vários lugares do Brasil está errado. Por quê? Porque isso não é aquilo que elas querem ouvir.
Você tem gente, por exemplo, até hoje, com um discurso descolado da realidade e sem conexão com a inteligência, né? Sem conexão com a capacidade de raciocínio básica, dizendo que nós estamos dando publicidade pro Pablo Marçal. Ao falar do Pablo Marçal, que a gente tá dando publicidade. O Pablo Marçal tinha 13 milhões de seguidores na rede social dele que caiu. No Instagram, tá? No meu canal aqui do YouTube, que eu faço há 10 anos, vão fazer em 2025, vão fazer 10 anos que eu produzo conteúdo pro YouTube. Nesses 10 anos eu consegui fazer 130 milhões de visualizações. O Pablo Marçal faz 300 milhões de visualizações no TikTok em um único mês. Sou eu que estou dando visibilidade ao Pablo Marçal? Ou eu estou tentando aqui desenhar para o campo da esquerda onde é que está a falha? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha o que diz aqui um trecho do meu curso, né? Eu tenho um curso chamado Descomplicando a Política, que inclusive deu origem ao meu livro, né? Homônimo, Descomplicando a Política. E no livro a gente traz um trecho do que diz o livro do Maquiavel, O Príncipe, que ele diz o seguinte: para construir uma boa imagem, por quê? Ele diz que o governante tem de construir uma boa imagem, ele tem de passar para o público que ele é algo que talvez ele não necessariamente seja, mas ele aparente ser. É o que faz o Pablo Marçal, foi o que fez o Bolsonaro, foi o que fez o Tarcísio de Freitas, é o que tem feito inclusive o Ramagem no Rio de Janeiro. É assim que funciona. E detalhe, isso não é um livro novo não, tá? O Príncipe, que é uma obra póstuma do Maquiavel, é um livro que tem mais de 500 anos e mesmo assim continua atual até hoje. Por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Para construir essa boa imagem, ele cita algumas características que o líder deve não necessariamente ter, mas parecer ter: integridade, misericórdia, humanidade, sinceridade e religiosidade. Ah, o Pablo Marçal então faz aquilo tudo pensado? É, o Pablo Marçal faz tudo aquilo pensado. Como o Bolsonaro fez, por exemplo, também tudo pensado. Tá ali, ó. Integridade, mostrando que o Bolsonaro supostamente seria honesto e o Lula não. Humanidade, Bolsonaro chora, fica triste, tá no banheiro lá, sofrendo. Sou homofóbico sim, com muito orgulho. Ele é sincero, ele é ligado à religiosidade. Maquiavel explica isso aqui há mais de 500 anos, né? Na obra póstuma dele está presente isso aqui. Aí lá em 2018, só pra gente lembrar, o Mano Brown, ao subir no palanque, né, para poder falar sobre a eleição de 2018 e falando sobre o que estava acontecendo nas eleições e o risco da eleição de Bolsonaro, como aconteceu, ele falou que a esquerda precisava voltar para a base. 6 anos depois, a esquerda ainda não voltou para a base e eu vou provar para vocês. O último expoente da esquerda que consegue se conectar com as classes menos abastadas, com os pobres e com as pessoas menos escolarizadas, para que elas entendam a importância de apoiar movimentos de esquerda, é o presidente Lula. E eu vou mostrar para vocês dados de pesquisa. Mas vamos ouvir aqui o que o Mano Brown falou, para mostrar que muitos de vocês não estão entendendo, às vezes, o que a gente está trazendo aqui, quando eu falo muito, é gente do nosso campo. Que é o que o Mano Brown fala. Por exemplo, a tiazinha que cuida da casa dele, que cuida dos filhos dele, que vota no Pablo Marçal, ela virou um monstro? Não. O Pablo Marçal está conseguindo se conectar com ela, sabe por quê? Quem assistiu o debate ontem da Gazeta e do My News, por exemplo, ouviu o que o Pablo Marçal falou quando o Boulos abriu a boca para falar de plano de governo. O Pablo Marçal falou: ninguém quer saber de plano de governo não, o plano de governo tá lá no site do TRE. Quem quiser, abre lá o TRE para ler o plano de governo. Eu estou desenhando isso aqui tem 6 anos, pelo menos. O eleitor não se conecta necessariamente com o político pelo seu projeto de governo, pelo seu plano de governo. Ele se conecta pelo afetivo, pelo emocional. Ele se conecta por aquilo que faz ele simpatizar e se identificar com o indivíduo. E aí quando a gente traz aqui esse ponto de vista, não, mas é só ler o projeto do governo do Boulos que você vai ver que o plano de governo dele é melhor. Vocês pararam para pensar que o trabalhador, já que vocês são do campo da esquerda também, que o trabalhador que sai 4 horas da manhã de casa para pegar 2 trens, 2 metrô e um ônibus, ou um ônibus, um trem e um metrô, passa esse período de 4 da manhã até chegar no trabalho 8 da manhã, dormindo dentro do transporte público, não tem tempo de ler um livro, nem que seja simples como esse. Por isso, inclusive, que meus livros, meus livros são pequenos. Muita gente pergunta por que meus livros são pequenos. Tá aqui, aí. Os meus livros são pequenos porque é para a classe trabalhadora conseguir ler no ônibus, ou na ida ou na volta do trabalho. E aí todo mundo fica vendendo essa ideia de intelectual do campo da esquerda e não consegue conversar com a classe trabalhadora. Por que o Pablo Marçal se conecta com a classe com o povo da periferia? Por que o Ricardo Nunes conecta-se com o povo, as pessoas de menos renda em São Paulo? Vocês sabiam que na eleição de São Paulo agora o Guilherme Boulos lidera entre os que têm nível superior e os mais ricos e perde para o Ricardo Nunes com os que têm menos escolaridade e menos dinheiro? Vocês entenderam que eles não conseguem ver o Boulos, que é um cara que tá na luta, como um cara da classe trabalhadora?
Vamos ouvir o que o Mano Brown falou aqui, que parece que 8 anos, 6 anos depois, muita gente ainda não entendeu. Eu não gosto do clima de festa. Não gosto, acho que a cegueira que atinge lá, atinge nós também. Isso é perigoso. Não tá tendo motivo para comemorar. E aqui eu vou trazer uma coisa que eu trouxe na minha live ontem. Olha esse palco aqui. Só tem intelectual branco, gente da elite, que ajuda evidentemente na luta. Tá claro que tem um ou outro ali que não é da elite, né? Que é inclusive representante de grupos sociais importantes, que faz parte de grupos étnicos importantes, está na representatividade. Mas olha para esse palco aí. É um palco formado por gente da elite intelectual, elite financeira, elite artística, e que pode colaborar com a luta. Mas é essa crítica que o Mano Brown tá falando. O Ferrez, eu vou mostrar o vídeo aqui na íntegra, depois eu vou fazer um comentário sobre uma coisa que o Ferrez falou comigo uma vez. Tem, sei lá, quase 30 milhões de votos para alcançar aí. Não temos nem expectativa nenhuma para alcançar, para diminuir essa margem. Não estou pessimista, sou realista. Eu estou vendo... Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam o café de manhã, que lavava meu carro, que atendia meu filho no hospital. É exatamente isso. Não dá pra acreditar que a classe trabalhadora virou fascista, porque ela não virou fascista. A classe trabalhadora foi cooptada pelo discurso fácil e palpável da extrema-direita. E que 6 anos depois parece que a esquerda não entendeu ainda. Até o Guilherme Boulos, que é um cara que eu sempre elogiei pela maneira que ele fazia a comunicação em 2020 e 2022, agora em 2024 tá com a comunicação muito institucional. Não é que ele tem de ir pra baixaria com o Pablo Marçal. Não tô falando do Pablo Marçal. Eu tô falando da comunicação do Boulos nesse momento. Vamos continuar ouvindo. Se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? E aí você vê ali atrás a Thalíria, né, comentando, acho que tipo, é isso mesmo, é isso mesmo. E é verdade, tá? Eu não vou mostrar o vídeo todo, que você já conhece esse vídeo, mas tá aqui. 6 anos depois, você tá vendo aqui o Pablo Marçal, ó, fazendo patifaria no debate, tá? Fazendo patifaria no debate. O Datena dizendo que ele ligou pra ele na véspera do debate da Band pra combinar atacar o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. E aí o Pablo Marçal vai e provoca o Datena pro Datena ir pra cima do Pablo Marçal, ou seja, seguindo a estratégia do que tá aqui. Vamos ouvir aqui. Concedido, por favor. Olha, esse sujeito que diz que eu ligo para pedir contrato me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu atacando o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isso não é ético. Você não pode ligar um dia antes para mim e pedir para que eu atacasse um dos candidatos. Se você quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que... Aí vamos pausar aqui, porque eu não sei se esse material vai dar copyright, eu preciso pausar, para quem vai reclamar que eu tô pausando o vídeo, tá? O Pablo Marçal vai fazer o que tá nesse livro, A Psicologia da Negação. Vai fazer também o que tá nas 48 Leis do Poder, que para muita gente é pseudociência, porque a gente fala de programação neurolinguística, né, PNL, mas que afeta um monte de jovem no Brasil, que enxerga no Pablo Marçal o modelo de sucesso. Ele teve coragem, por exemplo, de dizer nesse debate que ele tá construindo casas na África com o dinheiro do próprio bolso. Eu me dei o trabalho de assistir todos os vídeos que o Pablo Marçal divulgou do projeto Camesungo, lá em Angola. E outros projetos que ele tem, inclusive, feito em outras vilas lá em Angola também. E no próprio vídeo, ele mostra uma família em cima de um quadrado, dizendo que para construir uma casa para aquela família, custa 55 mil reais. E ele pede doação das pessoas para construir a casa de 55 mil reais. Por que ele não tirou o dinheiro do bolso dele? Olha o que eu falei de ele ter misericórdia, como o Maquiavel fala. Não necessariamente você precisa ter, mas precisa aparentar ter. E ele entendeu isso desde o início da corrida eleitoral, porque ele já era um cara que utilizava algumas das estratégias do príncipe na sua vida como empreendedor também. Só que eu não sabia o vagabundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais.
ligou para mim para que eu batesse do Ricardo Nunes, que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Ele vai negar, utilizando a psicologia da negação, ou vai ignorar, e você vai ser vendido como um maluco que tá brigando com o cara que é controlado, que é a estratégia que ele tá colocando em prática. Aí o que é engraçado é que tem muita coisa que eu tô falando aqui, muita gente ignora, como se eu fosse um cara chato, um cara enjoado. Não, eu estudo isso, meu povo. O meu trabalho é pegar esse monte de livro aqui que vocês estão vendo, ó. Esse monte de livro aqui, ler tudo e tentar transformar isso aqui em conteúdo de fácil acesso pro povo. Por isso que vocês não me veem o tempo inteiro aqui recomendando leitura do livro A e livro B, porque eu sei que tem gente da classe trabalhadora que não tem tempo de ler. Então, quando eu posso resumir algumas coisas, aplicar nos meus vídeos estratégias que eu encontrei nesses livros, eu faço. E aí, olha o que é que o Pablo Marçal vai fazer agora. Que é desestabilizar o oponente, que também está presente neste livro aqui, tá? Provoque o oponente, uma das estratégias, acho que é a 8ª, e a 23, desestabiliza o oponente. Olha o que ele vai conseguir fazer agora. Quero ver se ele tem coragem de dizer, porque é um mentiroso quanto mais, que mente para as pessoas e engana as pessoas na internet. E um risco à democracia. Bom, nós terminamos o direito de resposta da Atena, Pablo Marçal foi concedido, mas eu peço que enquanto um estiver falando, o outro se... Olha ele rindo aqui, provocando. Isso aqui é estratégico. Isso aqui é estratégico. E os outros candidatos, entre eles o Boulos, a Tabata, já deveriam entender isso. É estratégico isso aqui. A Tabata, inclusive, não cai nas coisinhas dele. Acho que ela entendeu que é estratégico. Se mantém em silêncio, porque nós vamos ficar nessa situação indefinida de um ficar pedindo direito de resposta por causa da provocação do outro. A gente não está no local informal, nós estamos em debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Inclusive, parabéns à mediadora que foi dura com o Pablo Marçal quando precisou ser, diferente de muitos lugares, como o próprio Grupo Globo, que está reclamando das baixarias no debate, mas vai levar o Pablo Marçal para o debate da Globo, levou o Pablo Marçal para a sabatina no G1, levou o Pablo Marçal para a sabatina da Globo News, e já que ele não tem direito de participar desses eventos, a não ser que a Globo convidasse todos os candidatos, tem de ficar calada. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor. Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança, por favor. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por favor, não... Está desequilibrado, isso é estratégico. Assim como quem assistiu, inclusive, a participação do Pablo Marçal no Flow Podcast, viu que ele falou que tinha uma estratégia que seria soltada nos próximos dias, que era pensada, e que acho que 2 dias depois, quando ele fez a tal carreata lá em São Paulo, ele inventou a história de que um cara tentou matar ele, estava armado para matar ele e saiu em cima do carro utilizando um colete à prova de balas. Aí a esquerda vai continuar tratando estratégia de marketing, de campanha, com livro, não vai resolver, meus amigos. Você tem que tratar com prática, com a tal praxis. Vou dar um exemplo. O próprio Guilherme Boulos, ao questionar que o Pablo Marçal utilizou um homônimo a ele para poder atacar ele. Aí eu vou perguntar a vocês que estão me assistindo. Comenta aqui embaixo. Todo mundo sabe o que é um homônimo? Provavelmente não. Imagina os indivíduos da classe trabalhadora que às vezes não teve tempo nem de concluir a educação fundamental menor, a educação fundamental maior. Eu falar, não, ele é um canalha, ele usou um homônimo pra me atacar. O homônimo é uma pessoa que tem um nome igual ao meu. Por que ele não falou assim? Todo mundo já sabe que o Pablo Marçal fez uma falcatrua. Ele pegou outra pessoa que tinha o mesmo nome que o meu, Guilherme Boulos, pra me atacar. Só que eu sou Guilherme Castro Boulos. O outro é Guilherme Badawill Boulos. Por que ele não fez isso de falar, pegou um homônimo? Pegou um homônimo. Tem de falar a língua do povo, querido. Pode parecer uma bobagem para quem é intelectual, para quem é acadêmico, para quem é escolado, para quem está no meio da academia, para quem está sabendo o tempo inteiro debater política, mas para o povo simples, que não conseguiu, que não sabe nem ler e escrever às vezes, ele não vai saber o que é um homônimo, assim como ele não vai saber o que é praxis, o que é labor. Vamos trocar a linguagem para a linguagem do povo. E aí quando você vê aqui os dados da pesquisa, isto mostra a minha preocupação, porque tá aqui, ó, Datafolha. Nunes lidera entre os mais pobres de São Paulo, Boulos entre os mais ricos. Aí quando você pega, por exemplo, a pesquisa do presidente Lula, tá aqui, ó. Pesquisa de aprovação do presidente Lula. Pesquisa Quaest, deixa eu só fechar aqui, ó. Pesquisa Quaest, 10 de julho, sobre avaliação do emprego e do governo Lula por região e sexo. Vamos lá. O Boulos lidera entre os que ganham mais de 5 salários e tem nível superior completo e entre os mais jovens, perfeito?
O Ricardo Nunes lidera entre os de mais idade, os que não têm o ensino fundamental completo e os que recebem menos, ou seja, os mais pobres. Quando você pega os dados de Lula, olha como é que é no caso do presidente Lula, tá aqui, ó. Presidente Lula, por renda familiar, os que ganham menos aprovam em quase 70% Lula, ou seja, os mais pobres, e os que ganham mais reprovam Lula, ou seja, o público que aprova o Boulos reprova o Lula. Vamos pegar aqui agora por escolaridade. Os que têm menos escolaridade aprovam em 65% o presidente Lula. Os que têm mais escolaridade desaprovam Lula em 51%. O Boulos é o oposto. O Lula é o último líder da esquerda que consegue falar com a classe trabalhadora, que consegue se conectar com o povo. E não é que o Boulos não consiga fazer um trabalho de base, não é que o Boulos não seja um cara que não seja de luta, não se trata disso. O que eu tô falando é da comunicação. Quando alguém fala de fome e o Lula chora, ele chora porque ele sabe o que é fome. Quando alguém fala pro Lula que só conseguiu concluir o ensino fundamental, o ensino médio, ter nível superior por causa de projetos do governo dele, ele chora porque ele sabe como é difícil você não ter o ensino fundamental, como ele tem, inclusive, só até a 4ª série. Então, a diferença que existe hoje entre a esquerda do Lula e a esquerda do Boulos, do Haddad, do Freixo e de outras figuras do nosso campo que são bem intencionadas. Não se trata de não ter boa intenção aqui, não. É que elas não conseguem mais se conectar com a classe trabalhadora. Se em São Paulo o Boulos lidera entre os mais ricos, os mais jovens e os indivíduos de alta escolaridade, no Rio de Janeiro com o Freixo era a mesma coisa. O Freixo liderava entre a elite carioca, a elite do Rio de Janeiro, a eleição para governo e para o governo e também para a prefeitura da capital, assim como os jovens, assim como os acadêmicos, mas com o povo não conseguia isso. Só pra você ter noção, por exemplo, da faixa de idade. Olha o que acontece com o Lula. Os mais jovens, tá? Entre aqueles que aprovam e desaprovam, tá aqui, ó. Os que aprovam, 48%, os que desaprovam, 47%, um empate técnico. Agora, olha os que têm mais idade. 60%, 60 anos em diante, 60% quase aprova o Lula. O problema é que as pessoas de mais idade, elas são conservadoras? Não! O discurso do Lula consegue conectar com a classe trabalhadora. Ontem eu mostrei aqui no meu Instagram e vou mostrar aqui pra vocês também, mostrei na minha live, na verdade, e vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma coisa que mostra como é que Lula consegue se conectar com a classe trabalhadora. Muita gente precisa lembrar que Lula não é eterno, e ou Haddad ou Boulos, ou outra figura que queira ocupar o espaço do Lula, entendem isso logo, inclusive a maneira como tem de se comunicar com a classe trabalhadora, ou não adianta o Boulos ser preparado, ser inteligente, não adianta o Haddad ser preparado, ser inteligente, se não falar a língua do povo. Eu vou mostrar o vídeo do Lula aqui, mas deixa eu só citar uma coisa que o Ferrez comentou comigo há um tempo atrás. Muita gente criticava o Ferrez por fazer parte ali da grade do Flow Podcast por causa do Monark, né? Ah, o Ferrez dá muita moral pro Monark é um fascista, Monark isso, Monark aquilo. Monark foi várias vezes na interferência ONG ajudar o Ferrez junto com o Igor a fazer coisas lá da estrutura da ONG, doava dinheiro pra ONG, montou o podcast avesso e não deu certo o podcast, inclusive porque nem mesmo o nosso campo decidiu abraçar a ideia do podcast. Vocês sabem quantos projetos de esquerda morreram porque não são abraçados pelo campo da esquerda, porque só se abraça aquilo que está na universidade, não quer, representa a ralé, mas não quer estar discutindo ou estar no meio da ralé? Minha produtora acabou de morrer, tá morrendo. Vendi parte dela na semana passada, esta semana eu vou fazer a negociação para vender o resto. Então, programas como a gente fez de jornalismo, com a estrutura de entrevista, com várias câmeras, microfones, não terei mais para fazer, tá? O Avesso Podcast morreu, virou Avesso TV porque o Ferrez é um cara teimoso assim como eu e tá fazendo outra coisa. O canal do André, do Reflexo do Todo, morreu. O canal do Tássio Denker, morreu. O canal do Daddy Consense, morreu. E morreu por quê? Porque a gente não pode botar publicidade, a gente não pode pedir colaboração. Se botar um QR Code desse aqui pra Pix, é uma briga braba. Se bota anúncio no vídeo, é uma briga braba. É tudo pela causa, mas quem tem de estar envolvido na causa não está envolvido. O Ferrez me trouxe esse relato do Igor. E ele me trouxe um relato, sabe de quem também? Vocês sabem que é um Rafael Ilha, que ganhou ali a Fazenda, né? Que era o Polegar, que é bolsonarista, inclusive. Ele falou, Carlito, a galera fica batendo no Rafael. O Rafael tava aqui na semana passada montando o berço. Aqui na ONG junto comigo. Eu vou chutar o cara daqui se os camaradas que diz que é do nosso campo nem aceitar o convite para participar do podcast aceitaram? Então a gente precisa acordar e entender, ó. Ó essa fala aqui, eu mostrei na minha live ontem e vou mostrar aqui também, aqui, ó.
Aqui, ó. Gerar divorciada com meus 2 filhos. Tinha feito a inscrição e fui chegar no momento da SEAP para assinar o termo. E a mulher começou a falar assim, com outro cara que estava esperando. Você tem que dar 50 mil e depois você vai financiar e vai dividir a entrada. E eu tava no desespero, eu falei, eu vou levantar, eu não tenho dinheiro para comprar nada aqui. Quando eu sentei lá, ela falou, você não precisa pagar nada, o governo vai subir desse dia para a cabeça. É isso que falta no nosso campo. Até ontem eu fiquei emocionado na live e tô aqui emocionado de novo, porque minha esposa comprou em 2018 um apartamento que teve subsídio de 24 mil reais do governo, sem precisar tirar R$1 do bolso dela. Meu pai hoje tem uma casa quitada pelo Minha Casa Minha Vida, que se enquadra naquele projeto assinado ano passado pelo governo Lula, que quita algumas casas para pessoas que fazem parte de alguns programas sociais, por causa do que o presidente Lula fez, do que o governo Lula fez. Então, ou essa esquerda, como diz o Mano Brown, volta pra base, ou não vai adiantar ficar dizendo que a comunidade está cheio de funkeiro fascista, que as produtoras de funk estão virando fascistas, porque vocês não estão indo lá. Cadê o gabinete nas comunidades? Cadê a visita nas comunidades? E na comunidade, na época de eleição, não vale, porque aí todo mundo vai. Com exceção, e olha que o Boulos vive, inclusive, participando de eventos em várias comunidades, mas ele não tem conseguido se conectar com a classe trabalhadora. E lembre, classe trabalhadora não é o cara que é de elite, acadêmica, rico, que tem alto salário e que tem consciência de classe, não. Eu tô falando é o peão da obra. Eu tô falando é o cara que trabalha na lanchonete. Eu tô falando o guardador de carro. Eu tô falando o cara que trabalha no Lava Jato, que trabalha entregando alimento pelos aplicativos de delivery. Então a gente precisa acordar para esse ponto. Ou melhora a comunicação, ou não vai funcionar, tá? Não adianta ficar, Boulos, fazendo coraçãozinho, vamos invadir os corações, me usou um homônimo, não vai funcionar. Vocês têm de fazer, inclusive você, Boulos, que é um cara que sabe comunicar, fazer o que você sempre fez. Vá lá na comunidade, converse com o povo, escute o que o povo quer dizer. Se tiver de tomar grito na cara, tome grito na cara. Se tiver de tomar reclamação na cara, tome reclamação na cara para evoluir o discurso. Porque o problema não é, a comunicação do Lula. O Lula continua sabendo se comunicar com pobre e pessoas com baixa escolaridade, porque sabe a importância do governo de esquerda para elas. O Boulos, o Haddad, o Freixo e outras figuras do campo da esquerda, e volto a dizer, não é intencional. Eles não sentam lá e falam assim, hoje eu vou conversar aqui com a elite acadêmica brasileira, com os jovens de classe média alta e com as pessoas mais abastadas desse país, para elas me apoiarem. Não, o discurso que eles têm é direcionado para a classe trabalhadora, mas eles não conseguem atingir a classe trabalhadora porque, enquanto o Pablo Marçal tá falando, eles estão envolvidos com roubalheira, a esquerda tá falando, olha, estamos investigando desvios de recursos. Enquanto o Pablo Marçal tá falando assim pra você, eu vou acabar com a bandidagem, eu vou fazer isso, nós temos um projeto de governo que visa melhorar a segurança pública da cidade. Olha, eu vou gerar 2 milhões e 300 mil empregos, né, que é o que ele inventou lá. A gente vai gerar labor pro povo. Enquanto o Pablo Marçal tá falando, o Guilherme Boulos é cheirador de cocaína, o Boulos tá falando, isso é falso, ele usou um homônimo, isso já foi desmascarado. Que peste é homônimo na cabeça de quem não sabe o que é um homônimo? Vocês entenderam? O Pablo Marçal está dando um laço na esquerda, está dando um laço na direita, e a sorte do companheiro Guilherme Boulos é que o presidente Lula está apoiando a candidatura dele, e o Lula consegue tirar votos do Ricardo Nunes, daqueles que são mais pobres, que são cooptados pelo discurso do Ricardo Nunes, porque acha que o Nunes representaria melhor os ideais deles. Quando o Lula entra em campo, a coisa muda. A rejeição do Lula, inclusive, é menor que a do Bolsonaro em mais de 20%. Então fica aqui, eu sei que tem gente da equipe do Boulos que me segue, eu sei que tem gente de outras capitais, aqui em Aracaju, por exemplo, tá assim, a eleição, a candidata do PT é a esposa do senador Rogério Carvalho. Aí pra tentar conquistar o voto do aracajuano, ela disse que ela é Candice de Lula. Não, porque eu, Candice de Lula, eu conheci o presidente Lula e hoje estou aqui candidata, Candice de Lula. Não vai pegar não, querida, você tem de falar a língua do povo. Não adianta você falar que você é Candice de Lula, Candice de Jesus Cristo, Candice de Alá, Candice de Bolsonaro, não importa, nem associar religião ou política meramente solta, tem de ter um contexto, Mas talvez eu seja só um cara no Nordeste
que estuda muito, lê muito, entende isso porque veio do povo e sabe o que o povo precisa ouvir e entender. Por que as minhas peças no meu Instagram não tem essa linguagem toda rebuscada, bonitona demais? Porque a gente tem de falar com o povo para o povo. Por que nos meus livros, como esses dois aqui, por exemplo, assim como o próximo livro também, você não é um livro extremamente acadêmico? Porque eu não tô fazendo um livro para academia, eu tô fazendo um livro para o povo se politizar. Então, para quem tá chocado com o Pablo Marçal, crescendo nas pesquisas, fazendo barraco no debate, ele tá fazendo três estratégias que é simples, tá? A primeira é utilizar ali as estratégias do debate para desestabilizar os oponentes e promover cortes da internet, tá? A segunda, ele tá falando aquilo que muita gente tem vontade de dizer, mas não tem coragem porque sabe que vai ter implicação legal. E para ele, tanto faz se ele vai ser candidato ou não, ele já saiu vencedor dessa eleição. Ele já ganhou 4 milhões de seguidores novos, tudo engajado, tá? Ou a grande maioria engajado. Para ele vender os infoprodutos dele, tá ótimo. Então ele ganha ou ganha. Ele ganha se ele perder a eleição e ele ganha se ele vencer a eleição. Ele ganha de todo jeito. Eu tô falando isso aqui já tem 4 ou 5 meses pelo menos. E o Boulos precisa buscar se conectar. Não só o Boulos, eu tô pegando o exemplo do Boulos aqui porque a pesquisa de São Paulo me choca. Como é que o Ricardo Nunes é bem visto pelas pessoas mais pobres e com menos escolaridades, mas o Boulos só é bem visto ali, ou pelo menos lidera as pesquisas, melhor dizendo, entre a elite e os intelectuais? Se a gente representa a classe trabalhadora, por que o trabalhador não está massivamente do nosso lado? O Mano Brown explicou. Deixou de falar com a base, tem de voltar para a base. Não voltou, tá? Não voltou. Esse vídeo aqui, inclusive, não é um alarme pra mostrar que o Guilherme Boulos não vai pro segundo turno. Não é nada disso. O Guilherme Boulos vai pro segundo turno. Ainda acredito que o Guilherme Boulos, inclusive, irá vencer a eleição. Mas a minha preocupação é sobre quem irá suceder Lula, se até hoje uma parcela significativa do nosso campo não aprendeu a fazer comunicação, ainda está de forma analógica discutindo política e continua achando que o debate correto com o eleitor é que ele tem de pegar o meu plano de governo e comparar com o do meu opositor, para ver quem é que tem as melhores propostas. O povo não tem tempo para isso, o povo está trabalhando. E se vocês não entenderem que a classe trabalhadora trabalha e não tem tempo para ler 100 páginas de um plano de governo, 200 páginas de outro plano de governo, aí realmente o Mano Brown tem de fazer outro vídeo a público e falar: bora, queridos, ó, 6 anos depois vocês não voltaram para a base. O maior segredo do Pablo Marçal é falar a língua do povo. Com toda a chucrice que ele traz ali, com todas as babaquices que ele traz ali em alguns momentos, ele fala a linguagem do povo, ele é direto, ele não fica buscando palavras bonitas. E é isso. Ele está dando um nó no bolsonarismo. E hoje, em 2024, ele está dando uma pressão ainda, inclusive até no bolsonarista envergonhado, o Ricardo Nunes, por conta disso. Eu espero que a equipe do Boulos, ao ter contato com esse material, inclusive estarei em São Paulo na semana que vem, provavelmente vou ter um encontro com o Guilherme Boulos, eu vou tentar falar isso pessoalmente. Pare de ficar falando apenas para a elite, fale com o povo. Ah, mas o nosso discurso é para o povo, mas não está chegando, então tem de adequar esse discurso. Por que você não pode falar, ele pegou um cara que tem o mesmo nome que o meu, ao invés de falar homônimo, homônimo, homônimo? É uma bobagem, mas é uma falha da comunicação. A comunicação é feita de maneira simples, tá? O mensageiro envia a mensagem que é recebida pelo receptor. Ela precisa ser alta e clara para que quando a mensagem saia do mensageiro e chegue no receptor, ela chegue clara. E é isso que às vezes tá tendo ruído, tá? Esse vídeo ficou gigantesco, mas eu precisava falar sobre isso. Se Lula morrer amanhã, quem vai suceder o Lula? O Haddad? O Boulos pode até suceder, porque o Boulos ainda está em preparação na minha análise. O Boulos pode vir a ser um sucessor do Lula. Mas hoje, na minha análise, o cara que estaria mais próximo do que seria o discurso do Lula, inclusive com a classe trabalhadora, com o povo, é o Flávio Dino. Que apesar de ser um cara que tem um berço de ouro também, como a gente sabe, né? Que veio ali de uma família boa, né? Não sei se berço de ouro, mas de uma boa família, consegue se conectar com parte do público relevante que o Lula se conecta e que lamentavelmente o Freixo não consegue se conectar, o Boulos não consegue se conectar, o Haddad não consegue se conectar, a Maria do Rosário não consegue se conectar, a Manu Dávila não consegue se conectar. E se não entender isso, é o que o Mano Brown falou, se deixou de ouvir o povo, acabou. E é isso. Infelizmente essa é a realidade, tá? Ainda tem um mês aí, né? Mais de um mês para eleição. Dá tempo de reorganizar algumas estratégias. Eu tenho gostado, inclusive, de como o Boulos voltou a utilizar as redes sociais. Ele precisava aparecer mais ele mesmo, primeira pessoa, conversando com o povo, como ele tem feito. E espero que o nosso campo evolua. O Lula não é eterno.
Esses dados da pesquisa me chocam. Como é que a maior liderança da esquerda da história do nosso país consegue se conectar com pobres e menos escolarizados, mas nenhum outro líder que é apontado ali como um possível sucessor do Lula consegue se conectar com esse público, tá? Reflita sobre isso. Compartilhe o vídeo. Todos os dados que eu trouxe para vocês estarão aqui no comentário fixado. E como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.